Aracaju completa nesta sexta-feira, 17 de março, 168 anos. Sua história está fortemente relacionada à da cidade de São Cristóvão, pois era esta a antiga capital da capitania de Sergipe. Foi a partir da decisão de mudança da cidade que abrigaria a capital provincial que Aracaju pôde existir e cresceu. O historiador Paulo Teles conversou com a gente sobre essa linda história. Acompanhe. 168 anos da capital mais aconchegante do Brasil. Aracaju tem os olhos virados para frente, mas olha, conhecer a história é conhecer cada um de nós. Por isso, para conversar com a gente, estou com o professor e historiador Paulo Teles, que vai dar as principais informações, como é que foi o início de Aracaju, como é que a cidade se desenvolveu e toda a história da nossa capital. Professor, para a gente iniciar o nosso diálogo, começar falando de origem, né? De onde é que vem a palavra Aracaju? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pela recepção. A expressão Aracaju ela é fruto de uma expressão que mescla elementos indígenas e que estaria associada à ideia de cajueiro dos papagaios, né, diante da fauna e da flora aqui encontrada. Mas também existe a relação com o vilarejo de pescadores, né, Santo Antônio do Aracaju, que teria sido o ponto de partida da primeira ocupação da região que hoje, né, é a nossa cidade. É claro que nessa perspectiva é importante lembrar que Aracaju nunca foi, aos olhos do processo de colonização, necessariamente o ponto de partida da colonização. Afinal de contas, como todos sabem, a colonização de Sergipe ela é um pouco tardia. Ela se dá a partir de 1º de janeiro de 1590, durante um processo de conquista territorial que era necessário para estreitar, né, o deslocamento de Bahia a Pernambuco, da Bahia a Pernambuco, especialmente por criadores de gado, que viam em Sergipe o elo necessário que fundamentaria o processo de ocupação do território. Naquele momento, Aracaju não foi vislumbrada para esse processo de ocupação e será a cidade de São Cristóvão que passará também por processos de transformações e que virá a ser a capital da capitania de Sergipe del Rei, que era uma capitania real e que estava sob a administração da Bahia. Perfeito. A data 17 de março, de onde é que ela surgiu? Por que essa data 17 de março? Bom, primeiro é preciso fazer um preâmbulo, né, um arco histórico, porque, sem sombra de dúvida, a história da fundação de Aracaju é fabulosa. Eu diria que é a arte do impossível, para ser mais exato. Afinal de contas, no momento em que Aracaju, em que se começa a discussão da criação da cidade de Aracaju como capital, havia no Brasil um cenário de estabilidade política, que é conhecido com o termo de conciliação. Após longos anos de conflitos, né, já decorrentes do processo de abdicação do primeiro imperador, Dom Pedro I, e que desemboca no período regencial e que desenvolve uma série de conflitos e lutas por todo o país, o Brasil finalmente respirava uma estabilidade política a partir do ministério de um homem chamado Honório Hermeto de Carneiro Leão. Essa estabilidade política, chega aqui em Sergipe, ela é sentida aqui em Sergipe. E naquela oportunidade, o presidente da província, Inácio Joaquim Barbosa, viu a necessidade de construir em Sergipe uma nova capital que viabilizasse o escoamento da produção de açúcar, que naquele momento era destacado, produto destacado no Vale do Cotinguiba, região hoje que abrange os municípios de Laranjeiras, Maruim, Rosário, aquela região toda. Bom, o problema é que havia uma briga política muito grande na província de Sergipe e essa briga envolvia lideranças políticas históricas, como é o caso do Sebastião Gaspar de Almeida Boto, o Antônio Dias Coelho e Melo, Barão de Estância. Esses indivíduos dominavam o cenário político sergipano e não tinham interesse que a capital saísse de São Cristóvão para uma outra região, ainda mais uma região que naquela oportunidade era inóspita, marcada por encharcos, por charcos, por entre aspas, uma região pantanosa e que não havia habitação quase nenhuma, a não ser um pequeno vilarejo de pescadores. Mas, interessado na criação de um novo porto, que pudesse escoar o açúcar que era produzido no Vale do Cotinguiba e que nos emanciparia da dependência econômica da Bahia. Afinal de contas, apesar de Sergipe ter ficado independente politicamente, a nossa produção agrícola era escoada pelo Porto de Salvador. Então, ainda estávamos dependentes da Bahia, especialmente nesse campo econômico.
Então, um visionário, o Inácio Joaquim Barbosa, junto com o engenheiro Sebastião Pirro, que vai estabelecer a construção do tabuleiro de Pirro, e com o apoio político do Barão de Maruim, João Gomes e Melo, que compra essa briga, decide-se então dar início à construção de Aracaju. O projeto ele é idealizado em 1853 e é finalmente assim inaugurada a cidade no dia 17 de março de 55, com 5.000 almas, né, 5.000 pessoas, 5.000 habitantes, que na prática eram funcionários públicos, né, do governo da província de Sergipe. A população, os comuns, por assim dizer, eles não foram inseridos dentro do tabuleiro nesse primeiro momento. Afinal de contas, havia todo um conjunto de normas que tornava a habitação muito cara dentro do tabuleiro de Pirro. Essas pessoas, os construtores da cidade, infelizmente ficavam às margens desse tabuleiro e durante um processo de muita luta a cidade foi crescendo, foi ganhando espaço, foi se reinventando. Bom, Aracaju foi assolada por febres, por doenças por conta desses charcos e não foi um desafio fácil de ser vencido. Ainda hoje nossa cidade sofre com alguns problemas, mas somos, sem sombra de dúvida, a cidade do impossível. Perfeito, a cidade da arte do impossível, como o senhor está falando. O senhor falou logo no começo, o senhor falou do tabuleiro de Pirro, né? Uma cidade que era pensada para ser planejada. Sim. Até onde vai esse planejamento? Então, há uma discussão sobre a ideia de uma cidade planejada ou uma cidade desenhada, né? Inicialmente se propagou muito a concepção de Aracaju ser uma cidade planejada, afinal de contas havia todo um plano arquitetônico para serviços públicos, né, de administração, e principalmente a preocupação prioritária era a construção do porto, que depois vai ser construído lá na Barra dos Coqueiros, né? Não é nem em Aracaju propriamente dito, afinal de contas era necessário se distanciar um pouco da costa por conta da necessidade de um calado, né, de uma profundidade para receber navios. De todo modo, com o passar do tempo, há um debate se uma cidade que foi posta da maneira que foi, que não incluía os seus primeiros moradores da maneira que não incluía, né? Na verdade excluía, então não é bem planejamento urbano, é desenho urbano. O geógrafo Felizola Diniz já levanta isso, o geógrafo sergipano da Universidade Federal, um dos grandes professores da Universidade Federal de Sergipe. Então havia uma discussão muito grande sobre isso, de tal modo que falar em planejamento há os seus limites, mas seguindo essa versão tradicional de cidade planejada, nós estamos aqui nesse exato momento numa área histórica, né? A Praça Fausto Cardoso, que é um centro de debate político, de história da política sergipana. Nós temos ali a Ponte do Imperador, que não é bem uma ponte, né? É uma espécie de atracadouro. Nós temos logo mais ali no calçadão a Igreja São Salvador do Aracaju, que é a nossa primeira igreja. Em frente aqui à Praça Fausto Cardoso, nós temos a Praça Olímpio Campos, onde tem a Catedral Metropolitana, que durante muito tempo foi a principal torre, o principal prédio de Aracaju. E aqui nós temos uma curiosidade, para aquele que visitar a Praça Fausto Cardoso, você vai observar que os primeiros prédios públicos, a Assembleia Legislativa, a antiga Assembleia Legislativa e o Palácio Olímpio Campos, que é um antigo prédio executivo, eles estão meio que vigiados pela catedral. A catedral que está ao fundo é como se a igreja vislumbrasse e, de certo modo, vigiasse os exercícios dos poderes civis. Não é à toa que uma grande figura política da nossa história foi o Monsenhor Olímpio Campos, que teve uma briga política com o então deputado federal Fausto Cardoso, que está nessa estátua aqui logo mais, e que acabou em tragédia, né? Fausto Cardoso lidera uma revolta em 1906, da qual acaba, né, sendo morto. E hoje, no dia do